Sem dúvidas que o Santo Rosário é provavelmente a devoção mais conhecida da igreja. Que é tão conhecida que toda vez que você vê alguém andando com um terço, você já vê que a pessoa é católica, digamos assim. E provavelmente alguém está assistindo esse vídeo já rezou, conhece alguém que já rezou o Santo Rosário. Enfim, é muito conhecida por todo mundo, essa devoção. Mas afinal, o que é o Santo Rosário? Qual que é a diferença entre o rosário, o terço? E por que Nossa Senhora fez tanta ênfase de rezar o rosário todo dia, em Fátima, em Lourdes, entre outras aparições? É isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo. E por inspiração e fonte, eu vou utilizar o livro Segredo do Rosário, por São Luís de Montfort. Eu sei que a capa está um pouco invertida por conta da câmera, mas eu vou ler esse livro, sem mais delongas. O Santo Rosário, ele é uma oração mental e vocal. Para explicar melhor, uma oração mental é quando, o nome já diz, mental, onde você usa sua mente, sua imaginação para poder rezar e comunicar com Deus. E vocal é quando você usa as palavras. Então tem duas partes do rosário quando você reza. A oração mental é quando você está meditando os mistérios. Ou seja, quando você fala o primeiro mistério gozoso é a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Então quando você está rezando, você está meditando aquilo. Está usando sua mente. Oração mental. E a vocal seria as Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aí quando você repete 10 vezes. E o rosário, o propósito do rosário, quando você reza, é meditar a vida de Cristo e de Nossa Senhora. Você vai estar meditando a vida, a morte e a glória de Jesus e Maria. Certo? E as Ave Marias é só a música de fundo, quando você está rezando. Porque o exemplo agora, o mesmo exemplo. Quando você está falando primeiro mistério gozoso, é a anunciação da Virgem, a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Você vai pensando quando o anjo apareceu a Nossa Senhora, que te ajuda a pensar. Claro, você pode também meditar as Ave Maria, só que fica um pouco mais adicional quando você está fazendo assim. Até santos vão dizer que por conta do rosário é uma arma. Vários santos. O rosário foi amado por papas, por santos, de tanto poder e eficácia que ele tem. Porque quando você está meditando o rosário, ouvi dizer uma vez que quando você reza um rosário é como se estivesse dando balas na cabeça do diabo. Porque quando você está meditando o rosário, você está meditando os mistérios de como você foi salvo. Porque tudo que Jesus fez aqui na Terra teve uma eficácia. Tudo que ele fez foi para salvar nós. Quando Jesus veio, ele sempre estava pensando em você, por você e em mim. Sim, ele morreu na cruz por nós. Mas tudo que ele fez em sua vida foi com a gente no seu pensamento. Ou seja, para ser melhor. Para ser o melhor, porque eu estou falando nós, para ser um pouco mais individual para pensar. Quando Jesus pregou no monte e deu as bem-aventuranças, o sermão da montanha, ele estava pregando aquela multidão. Só que na sua cabeça ele estava pensando em mim. Porque eu um dia li esse sermão em Mateus 5, anos depois. Então tudo que Nosso Senhor fez foi sabendo que a gente ia receber a sua vida em nós depois. Então é isso que acontece. Quando você está meditando o Santo Rosário, você está meditando como Jesus chamou, como esses mistérios para te salvar. Não só de Jesus, mas de Nossa Senhora também, porque medita antes do seu nascimento, depois de sua ascensão aos céus. E por que o diabo tem tanta raiva disso? Bem, o diabo é o pai da mentira. E tudo que ele faz para nos tentar por fazer a gente cair na sua laia, é ou com mentiras ou com meia-verdades. Então, ou ele mente para você, uma coisa totalmente errada, ou é uma meia-verdade. E
Qual que é o melhor jeito de você acabar com uma mentira? É com a verdade. E com o Santo Rosário você medita sobre a verdade. Portanto, o Santo Rosário é a oração mais eficaz após a Santa Missa. É em primeiro lugar, absolutamente. Em primeiro lugar, a Santa Missa. A Santa Missa vale infinitamente a mais com o Rosário. Mas depois da missa é o Rosário. Melhor arma que tem. E por que a gente fala Rosário? Rosário, em latim Rosarium, significa coroa de rosas. Porque, como no livro Senhor do Rosário diz, cada vez que a gente está rezando uma Ave Maria, no Rosário a gente dá uma rosa para Nossa Senhora. E quando a gente termina, é como se estivesse dando uma coroa de rosas para ela. Isso que significa Rosarium, coroa de rosas. Por isso que o Rosário. E terço, porque quando o Rosário foi originalmente feito, isso eu vou explicar um pouco mais tarde, tinha 3 partes de mistérios. Os mistérios gozosos, que é os mistérios tipo da alegria, digamos assim. Os mistérios dolorosos da paixão de Cristo. E os mistérios gloriosos, que é após da morte de Cristo, da ressurreição até a coroação de Nossa Senhora. Coração de Nossa Senhora aos céus. E você, para ver de uma maneira mais prática como é que reza, então, o rosário. Tipo, praticamente, como é que se reza. Usar o meu como exemplo. Você vê aqui a parte da cruz. É como a gente começa o rosário. Na cruz, a gente reza o creio. Geralmente reza o credo apostólico, o credo dos apóstolos, porque é o mais curto de rezar. Depois, esse aqui de baixo, em cima, reza um Pai Nosso. E depois 3 Ave Marias. Aqui onde eu moro, eu estou aqui nos Estados Unidos, se faz pelas 3 virtudes teologais, de fé, amor e esperança. Pedindo as 6 virtudes sem força em nós. Mas de cada país faz tradição. Por exemplo, eu quando eu vou rezar o terço, eu faço com o Ângelus. O anjo no céu Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Por aí tal. Que é a oração do Ângelus e da relembrança e reverência da encarnação de Cristo. Depois, vou pegar aqui de volta. Depois vem o Glória ao Pai. Aí vem os mistérios, que no caso são um Pai Nosso e 10 Ave Marias. São 5 mistérios, ou seja, 50 Ave Marias e 5 Pai Nossos. Mas por que chama terço, então? Quando você reza por exemplo, estou aqui com um terço na mão. Em inglês é rosary, mesma coisa, basicamente a mesma coisa. E quando você pega aqui, dá 50 Ave Maria e 5 Pai Nossos. É um terço. Por quê? Porque, como expliquei anteriormente, era só 3. Então, quando você rezava um dos mistérios, por exemplo, os mistérios igual, por isso que chama terço. Eu vou rezar o terço, então é uma parte. Mas, em 2002, eu acho, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele adicionou os mistérios luminosos no Santo Rosário. Que no caso os mistérios da vida de Cristo, em resumo. Porque os mistérios gozosos é desde a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria até quando Jesus foi perto do templo. Depois os mistérios dolorosos é desde a agonia no Monte das Oliveiras até a sua morte. E os mistérios gloriosos da ressurreição até a coroação de Nossa Senhora aos céus. E os mistérios gloriosos, luminosos, é o batismo. Primeiro mistério, batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão. Depois, segundo mistério, o primeiro milagre nas bodas de Caná. O terceiro, a pregação do reino e convite à conversão. O quarto, a transfiguração de Cristo no Monte Tabor. E o quinto, que é a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. E ele adicionou esse terço por conta que cada um desses mistérios, ele falava sobre as coisas que o mundo perdia, que tipo abalava o nosso mundo. O batismo, que era contra, por exemplo, falava que meditava sobre o batismo, porque hoje em dia os pais não querem mais batizar os filhos. Depois, nas bodas de Caná, fala sobre a importância do casamento também, convite à conversão,
transfiguração, que Jesus, ele não é somente um homem, ele é Deus. E a instituição da Eucaristia do sacerdócio, que é sobre a crença da presença real de Cristo na Eucaristia, e sobre a crise do sacerdócio que a gente tem nesses dias. Então, como que o rosário se originou? Vou pegar aqui no livro, onde diz um pouco sobre a origem do rosário. Daqui. São Domingos, quem recebeu a visão foi São Domingos de Gusmão. São Domingos, vendo que a gravidade dos pecados que estava pedrificando a conversão dos provavelmente eu vou falar isso errado, albinigenses, ele saiu por uma floresta onde ele rezou incessavelmente por 3 dias e noites. Durante esse tempo, ele fez nada do que chorar e fazer penitências dolorosas para apaziguar a ira de Deus. Ele fazia isso de disciplina, o máximo que meu corpo aguentava, e finalmente ele saiu em coma. Neste ponto, Nossa Senhora apareceu para ele, acompanhada por 3 anjos, e ela disse: querido Domingos, sabias que existe uma arma que a Santíssima Trindade quer usar para reformar esse mundo? Oh sim, minha senhora, respondeu Santo Domingos. Você sabe, tão melhor eu estou porque ao lado de Nosso Senhor você sempre tem um chefe instrumento da nossa salvação. E Nossa Senhora respondeu-lhe: eu quero que você saiba que nesse tipo de guerra, a arma sempre foi o Saltério Angélico, que no caso é o Santo Rosário, que é a fundação do Novo Testamento. Agora, o Saltério Angélico, eu falei agora que é o Santo Rosário, mas na verdade é a Ave Maria. Por quê? Porque como é que Jesus veio ao mundo? Por meio de Nossa Senhora. E ela consentiu aos planos de Deus. E como é que foi a primeira coisa que o anjo falou com Nossa Senhora? Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Essas benditas palavras foi o que trouxe a Boa Nova. Foi a introdução da Boa Nova. Então, por isso que a Ave Maria também é tão odiada pelo diabo. Porque assim que como ele caiu pela sua soberba, Nossa Senhora foi exaltada aos céus por meio de sua humildade. Porque hoje ela é rainha dos céus e da terra. Como diz, né? Quinto mistério glorioso, a coroação de Nossa Senhora aos céus de corpo e alma. Não, confundi. A coroação de Nossa Senhora aos céus. A coroação de Nossa Senhora como rainha dos céus e da terra. Confundi de novo. Desculpa. Então, por se dizer, posso até dizer que o diabo, ele teme muito mais Nossa Senhora que Nosso Senhor, Jesus Cristo. Isso vai parecer loucura, mas se explicar um pouco vai entender. Que se você arranjar uma briga com alguém mais forte que você, se você perder, é razoável. Agora, se você arranjar briga com uma criança e você perder, é bem mais humilhante, não seria? Então, por isso que Nossa Senhora é intercessora para nós. Porque os dois estão direto em combate em Gênesis. Porém, na amizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência dela. Então, que a gente possa rezar mais o Santo Rosário. Que São Padre Pio dizia: minha arma, onde está a minha arma? É o Santo Rosário. Deus lhe abençoe. Porque Nossa Senhora sempre interceda por você. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.